Ei pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe e na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre condução térmica. Mas antes da gente começar, gostaria de pedir para vocês deixarem aqui nos comentários outros exercícios que vocês têm dúvidas, para que assim eu possa resolver em outros vídeos. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, isso ajuda demais para esse canal crescer e contribuir com outras pessoas. Também segue a gente no Instagram, @ei.passei. Lá tem conteúdo legal todos os dias. Dito isso, vamos pro vídeo. O exercício de hoje diz o seguinte: em um laboratório verifica-se que a condutividade térmica de uma determinada placa plana de isolante rígido é igual a K igual a 0,029 watts por metro Kelvin. A diferença de temperatura medida entre as superfícies da placa, espessura de 20 mm, é T1 menos T2 igual a 10 graus Celsius. Assim, calcule o fluxo térmico e a taxa de transferência de calor através da placa plana com área de 2 metros por 2 metros. Então vamos anotar as informações do exercício. K 0,029 watt por metro Kelvin, L igual a 20 milímetros, T1 menos T2 igual a 10 graus Celsius. Então, aqui a gente tem um exercício de condução, no qual, para a gente resolver, a gente tem que escrever ele através da lei de Fourier. A lei de Fourier para condução diz que o calor trocado por condução é igual a menos K vezes A dt dx. Mas olha, o que é condução? Como a gente entende um pouco mais sobre condução? Condução nada mais é de você ter um sólido A, você ter um sólido B. Esses sólidos estão em contato, ok? Precisa necessariamente eles estarem em contato, aqui, eles têm contato um com o outro. E a gente tem uma diferença de temperatura. Imaginamos que TA ele é maior do que TB, ou seja, a temperatura em A é maior do que a temperatura em B. Se isso acontecer, a gente sabe que o calor ele vai sempre do quente para o frio. Ou seja, nós teríamos calor indo do sólido A para o sólido B. Como essa interação é feita através de dois sólidos, essa interação é chamada de condução. Se ela fosse feita através de um sólido e um fluido, ou seja, um sólido e um líquido ou um sólido e um gasoso, a gente ia chamar ela de convecção. Se fosse apenas um sólido com temperatura acima de 0 Kelvin, ele emitiria radiação. Todo sólido, todo corpo emite radiação, tá? Então, radiação geralmente é um assunto que dificilmente se fala mais aprofundado em transferência de calor, mas radiação é uma das transferências de calor mais importantes que a gente tem, tá? Não é a mais difícil nem de se calcular nem de ocorrer, mas é uma das mais importantes. Contudo, na de hoje a gente está falando de condução. Condução então é só quando nós temos dois sólidos. E a gente tem essa equação, que é a lei de Fourier, que coordena essa troca de calor. Contudo, a gente tem que desenvolver essa fórmula. Como que a gente vai desenvolver? A gente vai entrar com algumas condições. Primeiro, a gente sabe que no nosso sistema a gente está com uma placa plana. Segundo, nós sabemos que no nosso sistema, já que ele não fala nada, ele é sem geração de calor interna. Isso é muito importante para a gente conseguir resolver nosso sistema. Quando existir geração de calor interna,
Normalmente a gente faz exercícios específicos só com geração de calor e até muda um pouquinho o nome do que a gente está fazendo, a gente chama de condução unidirecional. Contudo, sendo uma placa plana e sendo sem geração de calor, esta equação aqui ela pode ser escrita da seguinte maneira: Q igual a K vezes A dividido por L vezes delta T. Pois numa placa plana, sem geração, esta diferença de temperatura ela é linear. Então, quando a gente resolve a nossa equação aqui sendo uma diferença de temperatura linear, ela vira Ka sobre L delta T. Dito isso, a gente precisa também lembrar de uma coisinha. Ele pediu duas informações: o fluxo de calor e a quantidade de calor, né? A taxa de calor e a quantidade de calor. Taxa ou fluxo de calor, ele é dito como sendo Q'. Q' é igual a Q sobre a área. Ou seja, se a gente quiser saber a taxa de transferência de calor de uma placa plana, basta eu colocar o calor e dividir pela área. Ou seja, K sobre L vezes ΔT. Bacana. Com essa informação, a gente já consegue calcular tudo que ele pede no exercício. Então, no exercício, primeiro eu vou calcular, pode ser o Q'. Aliás, vamos começar pelo Q. O que é mais comum dele pedir? É Ka sobre L vezes ΔT. Isso seria 0,029 vezes a área, que é 4 metros quadrados, né? 2 vezes 2 metros, dividido pelo comprimento, que é 20 milímetros. 20 vezes 10 a menos 3, para passar em metros. Multiplicado pela diferença de temperatura, no nosso caso T1 menos T2, que é 10. Com isso, se a gente fizer a conta, a gente chega no valor de 58 watts. Se a gente quiser o Q', basta a gente pegar o Q e dividir pela área, e nós vamos ter 58 dividido por 4, que é igual a 14,5 watts por metro quadrado. Ok? Então, com isso, a gente achou os dois valores que ele pedia. Vejam que é um exercício bem tranquilo, um exercício bem simples, tá, de ser feito. Ele não tinha muito segredo pra gente resolver, tá? Já que esse exercício ele é muito simples, eu vou fazer mais um exercício nessa mesma aula para a gente fixar bem esse conceito de condução, beleza? Então vamos direto para o próximo exercício. O segundo exercício desse vídeo diz o seguinte: as superfícies laterais interna e externa de uma parede plana de L igual a 0,2 metros, K 1,2 watt por metro Kelvin e A 15 metros quadrados, são mantidas sob temperaturas constantes, de T1 igual a 120 graus Celsius interna e T2 50 graus Celsius externa. Com essas informações, determine a variação de temperatura na parede e o valor da temperatura em x igual a 0,1 metros e a taxa de calor pela parede sob condições permanentes. Bacana. Então vamos anotar as informações do nosso sistema. L 0,2 metros. K igual a 1,2 watts por metro Kelvin. Área 15 metros quadrados. Temperatura em 1, que no caso é interna, 120 graus Celsius. Temperatura em 2, que no caso é externa, 50. Então nós já vimos lá atrás, né, no exercício anterior, que o calor
quando a gente tem uma parede plana, nesse caso é uma parede plana, ele é dado por K vezes A sobre L multiplicado por ΔT. Na nossa situação, o nosso K, que é a condutividade do material, 1,2, vezes a área, que é 15 metros quadrados, dividido pelo comprimento total, que é 0,2, vezes a diferença de temperatura, 120 menos 50. Essa diferença eu sempre aconselho todo mundo em que eu dou aula a colocar essa diferença sempre positiva, porque por mais que o calor esteja indo para a direita ou para a esquerda, na verdade o que importa para a gente é o valor dele e não se ele é positivo ou negativo. A gente depois determina se ele é positivo ou negativo. Ou seja, calor positivo é o calor que vai estar entrando no nosso sistema e o calor negativo é o calor que vai estar saindo do nosso sistema. Ok? Fazendo essa conta, a gente chega em 6.300 watts. Além disso, ele perguntou também para a gente quanto é a diferença de temperatura quando quando x for igual a 0,1 metros. Para a gente fazer isso é bem simples. A gente pode simplesmente pegar esse calor, que o calor é o mesmo durante a placa inteira, tá? Então a gente pode pegar o 6.300, colocar que ele é igual a 1,2, que é o K, vezes 15, que é a área, vezes o ΔT, no nosso caso o ΔT a gente quer saber, dividido agora pelo ponto que a gente quer, que é 0,1. Se a gente olhar, nada mais é do que metade do comprimento, né, 0,1. Então, a gente é só fazer a conta rapidamente, mas a gente vai chegar à grande conclusão que esse ΔT é metade do anterior, que no caso seria 35, já que o que a gente tinha anteriormente era 70 graus Celsius. Tranquilo, pessoal? Então, nesse vídeo a gente falou exclusivamente sobre condução, tá? A gente não falou sobre condução unidirecional, que é quando a gente tem funções de temperatura são um pouquinho mais complexas, tá? Aí a gente tem que trabalhar um pouquinho mais a fundo essa questão da condução, mas a gente conseguiu dar uma volta, assim, cobrir essa parte mais simples de condução. Tranquilo, pessoal? Então, por enquanto é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Valeu!